Capítulo 5 do livro de Levítico. O sacrifício pelos pecados ocultos. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunho de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em coisa alguma imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, e tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando alguém tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, ele for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente, com seus lábios fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncia, temerariamente, com juramento ele for oculto, e se souber depois culpado, será numa destas coisas. Será, pois, que quando culpado, numa destas coisas confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele, o Senhor, de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado, assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas, os 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Entregá-lo-ás ao sacerdote, a qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado. Ele destroncará com a unha a cabeça sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue falá-lo-á correr à base do altar, é oferta pelo pecado. E de outro fará o holocausto conforme o estabelecido, assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu, ele será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um êfa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimada ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu, e algumas dessas coisas lhe será perdoado. O restante será do sacerdote como a oferta de manjares. O sacrifício pelo sacrilégio. Versículo 14. Disse mais ao Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o trará e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, como carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele, ele será perdoado. O sacrifício pelos pecados de ignorância. Versículo 17. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme tua avaliação para oferta pela culpa. E o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu, ele será perdoado.
oferta pela culpa certamente se tornou culpada ao Senhor.